Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eles saberão que vocês são meus discípulos. Aleluia. Graça e paz, igreja. Eu vou de novo. Graça e paz, igreja. Bom é estarmos na casa do Senhor nesse dia, nesse segundo culto. O primeiro culto já foi o mover sobrenatural, presença de Deus na casa, salvação de almas, vidas transformadas, o Espírito Santo ativado na vida de muitas pessoas. E nesse segundo tempo não vai ser diferente. A presença do Senhor está forte aqui. Você já pôde engrandecer o teu Deus aí? Abra o seu coração, se expresse na presença do Senhor. Esse é o seu dia, esse é o tempo que o Espírito Santo tem com você. Trazer o carinho e a saudação do pastor Jackson para vocês. Ele não pôde continuar conosco no segundo período. A pastora Kemi sofreu um pequeno acidente hoje de manhã e precisou ficar em casa. A Giovana ficou cuidando dela e o pastor agora correu para casa para poder atendê-la. Ela tropeçou na escada, na porta da casa e machucou um pouco a perna, um pouco a cabeça, mas não precisou ir para o hospital. Mas que vocês continuem orando pela vida da nossa pastora, amém? Amanhã vai ser o aniversário dela e hoje ela não pôde estar conosco por devido a esse incidente que aconteceu, mas nós cremos que o Senhor está cuidando dela. Queridos, nós queremos falar com vocês nesta manhã sobre o tema: o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos caminhando esses 50 dias, nesse período, nesse tempo de ativação do Espírito Santo. Estamos caminhando para o Pentecoste. Você está comigo? Diz amém aí. Estamos caminhando para o novo que o Senhor tem para nós para esse tempo. Essa é a nossa hora e o Espírito Santo quer usar a mim, usar a você. E eu sei que você está desejoso. A prova disso, que você parou com todos os seus compromissos e você veio aqui para oferecer a Deus o teu culto de louvor e adoração. Primeiro nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. A segunda ministração foi sobre a obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Esse tema aqui é tão importante. E eu sei que hoje nós vamos receber chaves, nós vamos receber ferramentas poderosas para podermos viver a nossa vida cristã de acordo com o propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. Se não for o Espírito Santo, você não estaria aqui. Se não for o Espírito Santo, eu não estaria aqui. É Ele que nos convence do juízo, da justiça e dos nossos pecados. Por isso nós reconhecemos que precisamos de Deus, que precisamos clamar ao Senhor. Por isso que você ora, por isso que você jejua, por isso que você lê a Bíblia, por isso que você canta, porque o Espírito Santo te impulsiona. O Espírito Santo é a pessoa mais interessada em te ver avançar e cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Nós vamos ler no livro de Tiago, no capítulo 4, o versículo 5. Esse texto bíblico que muito nos abençoa. A palavra diz assim: a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúmes. Vocês podem ler comigo, por gentileza? 1, 2, 3. A Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Quando a gente é adolescente, quando a gente começa a namorar, difícil aquele que não tem ciúmes, né? Mas
Esse ciúme que a Bíblia está dizendo é muito mais do que um sentimento do ser humano. Porque o Senhor, Ele nos quer inteiro, pleno. Ele não nos quer compartilhar com nada e com ninguém. Por isso que é tão importante quando nós dedicamos todo o nosso tempo em primazia, em prioridade, na presença do Senhor. E você fez isso hoje, você está dando ao Senhor o teu primeiro dia da semana, a tua primícia da semana. Então o Espírito, ele tem ciúme por nós, ele luta por nós, ele briga por nós. E nós vemos quantas coisas ruins no mundo humano, né? Quando a pessoa está toda enciumada. Agora no mundo espiritual, quando o Senhor está dizendo que Ele tem ciúmes, e a Bíblia não diz apenas ciúmes, mas diz fortes ciúmes, para mostrar o quanto Ele nos ama, para mostrar o quanto você é importante. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, nós estamos falando do Espírito Santo. Você sente Ele aí? Você ouve a voz do Espírito Santo na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia? O Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer se relacionar com você, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Nessa manhã, mesmo sem saber tudo o que iria acontecer, o Espírito Santo já estava falando comigo. O Espírito Santo já estava ministrando no meu coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos faz lembrar. Então tudo aquilo que você recebe, toda a ministração que você recebe, no momento em que você precisar de uma palavra, fique tranquilo, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra, para que você possa ter direção e instrução nesse momento. Marcos 3, 28 e 29, a Bíblia diz: Jesus diz: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Esse é um assunto muito sério, esse é um assunto que nos faz refletir, que nos faz parar para pensar. Quantos ensinamentos equivocados já se ouve a respeito disso? Mas hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos trazer clareza ao seu coração, para que você possa receber essa palavra e sair daqui testificando e engrandecendo o nome do Senhor. Cada pessoa da Santa Trindade tem um trabalho distinto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo isso para fazer um grande plano. Qual é esse o plano, pastor? O plano da nossa redenção. É o maior plano que pudesse ser elaborado. Por quê? É o plano que garante a nossa salvação. Tem algum salvo aqui dentro dessa casa, sim ou não? A certeza da salvação é algo que nós precisamos manter aceso dentro de nós. Ter certeza da salvação, independente dos erros, dos pecados, nós precisamos entender que o nosso nome foi escrito no livro da vida, e que o Espírito Santo habita em nós, e é Ele que vai nos fortalecer, nos preparar para entregar-nos a Jesus como uma noiva santa, pura, com as nossas vestes brancas, para podermos ter um encontro com o noivo nos ares. Amém, queridos? Devido a serem diferentes, eles trabalham de formas e manifestações diferentes, mas nós queremos falar sobre a atuação do Espírito Santo, que tem um trabalho particular, que é operar nos corações. Esse é o tempo do Espírito Santo. Tem coração aberto aqui para o Espírito Santo, sim ou não? E é através do Espírito Santo que nós recebemos esses benefícios da grande salvação que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Nós não precisamos pagar nada pela salvação, o preço foi pago. Jesus não pagou 90 ou 99 e eu tenho que fazer, que senão não vou ser salvo. Não, Jesus pagou 100% o preço da salvação. Agora o que o Espírito Santo faz é nos convencer a cada dia que nós precisamos manter-nos santificados, porque pela cruz nós nos tornamos justificados. Diga para a pessoa que está do seu lado, mesmo de máscara, diga: você é. Diga mais forte: você é.
Seja profeta para esse homem, para essa mulher. Diga: você é justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Tem alguém feliz aqui? Ele habita dentro dos crentes. Nós somos a sua morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. Desde Gênesis, o Senhor estava à procura de um templo para que pudesse se manifestar com o ser humano. E foi construído o tabernáculo, e foi construído o jardim do Éden. Muitas coisas aonde Deus se relacionava com os seres humanos. Mas houve um tempo em que o Senhor falou: eu quero habitar no coração da humanidade. Hoje nós temos livre acesso. O véu do templo se rasgou e você pode entrar confiadamente na presença do Senhor. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Por isso, nos momentos mais difíceis da sua vida, fique tranquilo, Ele quer estar com você para te ajudar, para te fortalecer. Ele está presente, trazendo vida, trazendo discernimento. E quantas vezes nós não sabemos o que fazer, e quantas vezes não sabemos como fazer, mas o Espírito Santo traz-nos discernimento. E hoje nesta manhã Ele quer te fortalecer, trazer discernimento para que você entenda, não apenas no Espírito, mas discernimento nos negócios, discernimento na sua casa, na sua família, no seu pequeno grupo, no seu ministério. Discernimento, se você recebe aí, diga glória a Deus. Aleluia. Ele nos concede dons. Nós somos salvos e para isso nós recebemos dons do Espírito Santo para poder evidenciar a nossa salvação. Como que anunciamos a salvação? Falando de Jesus, anunciando o teu reino, o reino do Senhor. E Ele também convence o homem, a mulher. E através disso eu e você podemos ser anunciadores, porque o povo lá fora não estão informado a respeito da palavra. Mas eu e você somos Bíblias para esse povo poder conhecer Jesus. Devido ao seu trabalho em nossas vidas e em meio ao que a Bíblia se refere a nós e menciona que certos pecados são cometidos contra Ele, enquanto Ele leva a cabo o seu trabalho especial. Que Deus use esta mensagem para fazer que cada um de nós entenda que nós fomos chamados e escolhidos para poder fazer uma grande obra para o Senhor Jesus. Não podemos desagradar o Espírito Santo. Pastor Jackson estava falando na ministração passada, da semana passada, a respeito do silêncio do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo está em silêncio conosco, nós precisamos se preocupar. Por que esse silêncio? O Espírito Santo, Ele quer se relacionar conosco, se comunicar conosco. Então, se tiver um silêncio do Espírito Santo, eu preciso rever as minhas atitudes, eu preciso rever o que está acontecendo comigo. E quando assim eu faço, eu volto novamente a ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e Ele vive dentro de nós, e como pessoa nós precisamos se relacionar com Ele, entendendo que Ele tem sentimentos, entendendo que o Espírito Santo, Ele se preocupa comigo e com você. Ele é uma pessoa, e nós precisamos levar isso muito a sério. Por isso que o pastor Daniel estava falando que dentro do carro ele teve uma experiência poderosa com Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia menciona diretamente 5 pecados que são cometidos contra o Espírito Santo. E nós queremos falar um pouquinho a respeito disso para poder trazer luz para nós aqui nesta manhã. Primeiro, o pecado de mentir para o Espírito Santo. Isso está registrado em Atos, no capítulo 5 e o versículo 3. A Bíblia diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Havia um tempo de plantação do ministério. A igreja primitiva estava crescendo. E o Senhor havia direcionado os apóstolos para que ministrassem no coração das pessoas, para que trouxessem recursos. Ninguém é obrigado a nada, e ninguém era obrigado a nada também. Porém, era feito um voto. E Ananias e Safira, eles fizeram um voto ao Senhor.
mas descumpriram com esse voto, porque eles venderam a propriedade, como muitos outros vendiam, e traziam ao gasofilácio, trazia ao altar, não trazia aos homens, mas trazia a Deus. Mas eles mentiram, e eles não mentiram aos homens, aos apóstolos apenas, eles mentiram ao Espírito Santo. Aquele voto não era com o homem, aquele voto era com Deus. Repita comigo: aquele voto não era com o homem, aquele voto era com Deus. Quando nós fazemos um voto a Deus, e não somos obrigados a fazer voto, mas quando fazemos voto, nós precisamos levar isso muito a sério. Em Atos 4:34 e 5-11, nós temos a história de Ananias e Safira, que mentem para o Espírito Santo. E o pecado que eles cometeram não foi devido a segurarem parte do dinheiro, mas a intenção ou pretensão de dizer que havia dado tudo, que havia oferecido a Deus um sacrifício. Venderam a sua propriedade e trouxeram tudo para o gasofilácio, tudo para o altar do Senhor. Mas eles estavam retendo parte. Então o problema aqui não é o dinheiro, o problema aqui não é a propriedade que eles venderam. O problema é que eles mentiram ao Espírito Santo, querendo ser reconhecido diante de Deus e dos homens, que eles estavam oferecendo um sacrifício legítimo. E não era um sacrifício legítimo, porque eles estavam retendo parte. Eles poderiam ter ficado com uma parte, mas eles não precisavam mentir ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo nós não podemos mentir. Podemos mentir aos homens, e quando se mentem aos homens, depois podemos pedir desculpa, pagar uma pena, fazer uma restituição. Mas quando mentimos ao Espírito Santo, nós estamos cortando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, a nossa intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo se entristece com isso. E quando o Espírito Santo está entristecido, as coisas espirituais não acontecem, o fluir de Deus não acontece, porque o Espírito Santo está entristecido conosco. Mas nesta manhã é a oportunidade que eu e você temos de nos reconciliarmos com o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu não quero mentir para ti. A partir de hoje eu quero policiar as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, para que eu possa ter intimidade e comunhão contigo. Levar tal decepção à igreja é um pecado contra o Espírito Santo. Tentar enganar a igreja é o mesmo que tentar enganar o Espírito, que é o administrador. O Espírito Santo é o que coordena tudo. O Espírito Santo é o que está responsável pela igreja até o fim dos séculos. É o Espírito Santo. Da mesma forma que Ele está interessado em nos ajudar, mas Ele também está de olho em nós. Ele está nos observando a cada dia. Os homens se esquecem que mexer com a casa de Deus é o mesmo que mexer com o próprio Deus, levando a cabo o seu pecado. Ananias e Safira estavam tentando a Deus, pelo que Pedro disse, Atos 5:9. Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, e o seu destino é a advertência, a adversidade que os seguiram, os seus passos. E vocês conhecem o final da história de Ananias e Safira. Eles tiveram a morte, tiveram o fim da sua vida, porque eles entristeceram o Espírito Santo, mentindo na casa do Senhor. Em segundo lugar, o pecado de entristecer o Espírito Santo, que está registrado em Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Repita após mim: selados para o dia da redenção. Todos nós, ao aceitarmos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus como o teu único e suficiente Salvador, você já tem o Espírito Santo. Muitas pessoas fazem confusão entre dons do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo. Todos são selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Agora, além disso, Ele também tem os seus dons. E hoje eu sei que os dons do Senhor vai fluir entre nós aqui, mas para isso nós precisamos nos alimentar um pouquinho mais da palavra. Então, em segundo lugar, o pecado de entristecer o Espírito Santo. Precisamos nos policiar a cada dia para não entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos instrui
que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E o fato de entristecer o Espírito Santo de Deus implica que Ele ama o povo do Senhor. Entristecer, a pessoa só vai ficar triste com você se ela tiver um afeto por você. Se a pessoa não tiver o mínimo interesse por você, você fazendo coisas certas ou erradas, sequer vai se preocupar com você. Mas essa preocupação do Espírito Santo é porque Ele tem um amor muito grande por mim e por você. E você leu comigo que Ele tem ciúmes, Ele tem fortes ciúmes de mim e de você. Então, quando o Espírito Santo está entristecido por algo que nós praticamos, não é porque Ele está revoltado com a minha vida, ou que Ele queira me jogar fora. É porque Ele me ama, Ele quer o meu bem, Ele quer o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. Então entenda que esse entristecimento do Espírito Santo só tem um motivo: por amor. Pode repetir após mim? Por amor. É o amor que o Espírito Santo tem por nós. A ideia do amor do Espírito Santo é usado por Paulo como um motivo para não o entristecermos. Valorizarmos o amor que o Espírito Santo tem por nós. O fato que Ele nos selou revela o seu amor e faz com que habite em nós, ajudando-nos, abençoando-nos, fortalecendo-nos, levando avante. As circunstâncias querem nos fazer parar. Estamos vivendo em época da maior pandemia já anunciada nos últimos séculos. Mas é a época em que a igreja está fluindo, crescendo, a catedral está avançando, novas igrejas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo salvas, tudo porque o Senhor nos ama de uma forma especial. Você sente o amor do Espírito Santo aí na sua vida? Aleluia, glória a Deus. O fato dele nos selar mostra que até o dia da redenção nós estaremos guardados, protegidos. Para isso nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos levar em conta tal amor, tal generosidade do Espírito Santo, a ponto de dizer: eu não posso pecar, eu devo evitar o pecado. O pecado me leva a entristecer o Espírito Santo. O pecado me afasta do Espírito Santo. O pecado se torna uma barreira entre mim e o Espírito Santo. Eu preciso sim me preocupar em manter a minha vida santa diante do Senhor. Não olhar para as oferendas, para as ofertas, para as propostas, mas olhar para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a vencer. O Espírito Santo está interessado em te ajudar a vencer no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, na sua casa, nos seus business. O Espírito Santo está interessado em te ajudar, desde que você coloque no seu coração: eu não quero pecar, eu não quero entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é entristecido através dos nossos pecados. Os nossos corpos são o seu templo e nós devemos estar bem alertas com isso. Precisamos nos preocuparmos com isso. São mencionados modos particulares pelos quais o Espírito Santo se entristece. E no contexto de Efésios, no capítulo 4. Quando pronunciamos palavras pecaminosas. Efésios 4, 29 e 30 fala a respeito disso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que receba graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foi selado, ou foste selado para o dia da redenção. Há um tempo atrás, eu trabalhava com um grupo de cristãos. E durante o dia, no trabalho, mesmo sendo cristãos, eles falavam palavras torpes, anunciavam palavras horríveis. Era um ambiente de trabalho terrível, porque eram pessoas que tinham chamados, propósito de Deus, tinha ministério, mas não estava de acordo com o que a palavra do Senhor está dizendo, porque jorrava duas fontes, ou duas águas da mesma fonte, amarga e doce. Nós precisamos colocar, e a Bíblia fala a respeito disso, colocar um guarda à porta da nossa boca, para que não saia palavras de maleficência, palavras de engano, palavras de mentira. Nós precisamos entender que da nossa boca precisa fluir vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: fluir vida.
Aleluia. As pessoas lá fora precisam de vida. O mundo está em trevas e nós somos luz. Repita após mim: somos luz. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor com verdade. B, quando tomamos atitudes pecaminosas, Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Precisamos pedir para que o Espírito Santo venha nos limpar, nos lavar. A água do Senhor está jorrando aqui desse altar nesta manhã. O Senhor está interessado em nos purificar nesta manhã. Você recebe essa palavra? Águas vivas estão fluindo aqui. Da mesma forma que Jesus teve aquela experiência com a mulher que estava naquele poço. Ela estava amargurada, ela estava aflita, ela precisava de uma água viva, e ela teve um encontro com Jesus. Você veio no lugar certo. Nesse poço tem água viva para você. Nesse poço tem água limpa para fluir em você. Toda amargura será colocada por terra na autoridade do nome de Jesus. Livre-se das amarguras, livre-se das indignações. É o conselho que a Bíblia traz para nós nesta manhã. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Que Deus nos ajude a caminhar purificados. Não aceitar enganos de Satanás. Quais propostas que Satanás tem feito para você? Qual o momento em que Satanás quer te tirar do propósito, te afastar do foco, te distrair, para te levar para longe do Senhor? A palavra do Senhor tem instrução para nós nesta manhã. Você recebe, diz amém. Em terceiro, pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito Santo. Não devemos apagar o Espírito Santo, permitir ele sempre ativo em nós. É tão bom quando o Espírito Santo fala e você reage à voz do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo fala para você ir para a direita, você decide para a esquerda. Você decide fazer aquilo que está nos seus planos, nos seus projetos. Saiba que os planos e os projetos de Deus são maiores, são mais altos do que os nossos, amém? Somos advertidos contra extinguirmos o Espírito. Isso um crente pode fazer durante um certo tempo, endurecendo seu coração contra a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo quer liderar-nos, quer conduzir-nos, e pode ter certeza, a vontade do Senhor é uma só. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que no momento você não entenda o que o Espírito Santo está dirigindo e atuando em você, fique tranquilo, vai terminar bem, vai terminar em vitória, porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, mas também conhece o nosso futuro. Não ignore a atuação do Espírito Santo na sua vida. Permita o Espírito Santo direcionar você, conduzir, ser o seu líder, ser o seu mentor de perto, porque Ele quer o seu bem, Ele quer o melhor para a sua vida. Homens como Davi, Abraão, Jonas, eles parecem ter extinguido o Espírito Santo por um tempo na sua vida, mas eles tiveram marcha ré. Nós precisamos ter marcha ré na nossa vida. Atitudes que fazemos, e quando o Espírito Santo vem e nos desperta: filho, não é esse o caminho, filho, não é essa a direção, filha, não foi para isso que eu te chamei. Eles voltaram, eles retrocederam e eles pediram perdão, clamaram por misericórdia, e o Senhor deu a eles a segunda chance. E nós podemos ler a história desses homens, porque tiveram um final feliz, tiveram uma vida abençoada pelo Senhor. Nós precisamos entender que esse é o tempo de um avivamento sustentável, e isso só acontecerá nas nossas vidas com a ajuda do Espírito Santo, com a liderança do Espírito Santo. Ele é o maior interessado em manter aceso a chama do avivamento dentro das nossas vidas. Este pecado seguramente traz castigos e deixa-nos suscetíveis a cometermos muitos enganos. Os nossos pecados Deus perdoa, sim ou não? Os nossos pecados Deus perdoa, sim ou não?
porém as consequências dos nossos pecados. Davi teve fortes consequências com o pecado que ele teve. Ele fez o que veio aos seus olhos, ele aceitou aquela proposta que foi colocado diante dele, e a Bíblia diz que os ossos dele, depois desse pecado, estavam corroendo dentro dele. E aí começaram as consequências daquele grande erro. Perdeu filho, perdeu família, perdeu a honra, perdeu o respeito como rei. Mas tudo isso, um dia, quando ele recebe o profeta Natan, e ele fala sobre o erro e o pecado, ele reconhece e ele pede perdão. E a partir dali, a vida de Davi foi restaurada novamente. É importante que eu e você aprendamos com esses homens que tiveram esses momentos difíceis, mas que retrocederam e que entenderam que sem a ajuda do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, não dá. Sem a presença do Espírito Santo não venceremos as adversidades. Mas Ele está aqui nesta manhã e está interessado em ter um relacionamento com você, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, Ele age em nós, Ele tem sentimento, Ele traz orientações, e Ele quer que tenhamos uma vida plena, uma vida completa. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Você sente a presença de Deus na casa? A presença do Senhor é real neste lugar. Modos pelos quais o Espírito Santo é extinto são os seguintes: não tratem com desprezos as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22. Nós devemos se afastar de toda forma do mal. Nós precisamos valorizar a palavra do profeta, a instrução do profeta. Precisamos receber, e a Bíblia está dizendo que reter aquilo que é bom. Nós vamos comer o peixe, e o peixe é saboroso, é uma delícia, mas nós temos que separar, comer a carne e deixar os espinhos. A palavra do Senhor, ela tem muita carne para nós aqui nesta manhã. Ela vai te instruir para que nos momentos de decisões da sua vida, nos momentos em que você não vai ter o pastor por perto, não vai ter o líder do seu PG por perto, não vai ter o ministério do louvor por perto, mas você vai ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a decidir, a tomar a melhor escolha, a fazer a coisa mais certa. Então, a palavra do Senhor está dizendo para que a gente valorize uma profecia. Letra A rebeldia contra a palavra de Deus, porque nela foram registradas a palavra cedida de forma oral pelos profetas. Nós precisamos tirar a rebeldia e entender que Deus tem coisas boas para as nossas vidas. B, desobediência às repreensões do Espírito Santo. O Espírito Santo é um pai amoroso, mas também corrige, e o pai corrige aquele filho que ama. Você já se sentiu corrigido pelo Espírito Santo? Eu inúmeras vezes me senti corrigido pelo Espírito Santo, mas me senti corrigido pelo Espírito Santo de uma forma amorosa, porque Ele nos corrige para que nós possamos encontrar o caminho, encontrar o propósito, encontrar o destino e cumprir o propósito. Que toda desobediência, que toda rebeldia caia por terra na autoridade do nome de Jesus nesta manhã. Terceiro, resistência à liderança interna do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso líder, é Ele que nos conduz. Nós decidimos a viver a vida de Cristo, a vida do Senhor, e não a nossa própria vida. Isso acontece quando você não permite ser guiado pelo Espírito Santo, assumindo a direção, gerenciando todas as situações por si mesmo. Muitas pessoas ignoram e resistem completamente à direção do Espírito Santo na sua vida. Mas nesta manhã, nós todos colocaremos a nossa vida novamente nas mãos do Senhor, dizendo: dirige, o Senhor pode nos liderar, porque nós queremos obedecer, amém? Decida não gerenciar a sua própria vida. Decida entregar tudo ao Senhor. O Espírito Santo quer guiar você, e pode ficar tranquilo que Ele vai te conduzir a lugares maravilhosos. Por mais que seja luta, mas o final, a vitória é garantida. João Batista veio, ele não se formou em faculdade nenhuma, ele não se casou, não constituiu família, morreu com 33 anos, ou perto disso, mas ele cumpriu o propósito.
porque ele foi enviado com uma missão. Então, as coisas difíceis que acontecem na sua vida, os momentos adversos que acontecem na sua vida, não é porque o Espírito Santo te abandonou, mas é porque Ele está trabalhando com você, guiando a tua vida. Mas descanse, você vai passar por esse momento difícil. Do outro lado tem uma terra prometida para você. O deserto não é para morarmos no deserto. Nós podemos até passar pelo deserto, mas não podemos armar nossa tenda e dizer: não, aqui eu vou ficar. Não vai ficar não, você vai passar pelo deserto. Tem uma terra nova prometida para você. Aleluia. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão aqui está se levantando com autoridade para poder falar com aquele povo que não estava entendendo a palavra do Senhor para aquele momento. Estevão foi morto, mas mesmo sendo apedrejado, ele estava vendo os céus abertos e o Senhor esperando por ele. Nós precisamos sim colocar por terra toda a rebeldia, toda a desobediência, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e cumprirmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Em quinto lugar, para nós concluirmos a respeito disso, pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. E esse é um tema muito forte. Muitas pessoas se preocupam com isso, e é muito bom se preocupar com isso. Nós podemos cometer erros e não é que podemos ou podemos, não devemos, mas muitas vezes cometemos. Mas contra o Espírito Santo nós não podemos pecar, não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. E muitas pessoas ficam preocupadas com isso e nos procuram a respeito disso, com lágrimas, com choro, dizendo: pastor, o Espírito Santo não está falando comigo. Talvez eu tenha blasfemado com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Agora, a palavra do Senhor vai nos orientar o que é este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aliado a esse assunto relacionado aos dons espirituais, talvez não tenhamos outro assunto mais mal ou tão mal interpretado como esse. Muitas pessoas ficam confusas a respeito disso. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao versículo 32. Depois disso, levantaram-lhe um endemoniado. Acho que eu vou ler daqui que vai ficar melhor, né? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e dali tirar seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que está comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo o pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o que blasfema contra o Espírito não será perdoado. Os fariseus estavam acusando Jesus. Jesus que veio para morrer por nós, entregar a sua vida por nós, para libertar as pessoas, curar os enfermos.
Agora eles estavam atribuindo a glória de Deus a Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O agir de Deus. Jesus estava trabalhando para trazer vida para as pessoas, e eles estavam tirando toda a grandeza de Jesus, todo o poder de Jesus, e colocando nas mãos de Satanás. Leandro, corre para cá, por favor. O Leandro é meu amigo, e lá na minha casa eu tive desavença com os meus filhos, e aí eu vou até o Leandro. Vem mais perto, Leandro, por favor. Aí eu compartilho com o Leandro. Leandro, aconteceu um problema lá em casa, e eu fiquei muito chateado, e eu fiz isso e aquilo contra a minha família. O Leandro é meu amigo. O Leandro fala: mas pastor, o senhor deve voltar lá, se reconciliar novamente com seus filhos. A palavra do Senhor nos ensina a fazer isso. Ele é muito meu amigo. Eu acato a direção e a instrução dele. Então eu volto lá na minha casa e me reconcilio com os meus filhos e resolvo o problema com os meus filhos. E o Leandro continua sendo meu amigo. Mas aí eu me desentendo com a minha esposa também, e eu volto a comunicar o meu amigo, porque eu confio no meu amigo, e eu digo o que aconteceu lá em casa. Mas ele me instrui novamente, como ele me instruiu da primeira vez, e eu corrigi o problema lá com os meus filhos e deu tudo certo. Agora ele me dá o mesmo conselho: volta lá, corrige esse problema que houve com a sua esposa, regulariza tudo, e você vai ver que a bênção vai ser sobre a tua casa. Mas aí eu fico todo enfurecido e eu digo: se afaste de mim, eu não quero mais a sua amizade. Todas as vezes que eu te procuro, você se levanta contra mim e defende os outros. Obrigado, presbítero. Então eu rejeito a ajuda desse amigo, eu desprezo a ajuda desse amigo. Esse meu amigo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. Eu chego sempre para ele e eu compartilho daquilo que acontece, e ele me instrui. Agora, quando eu atribuo a Satanás as coisas e tiro o que é do Senhor, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo do Senhor. Vamos ao fato presenciado por Jesus. Alguns fariseus estavam fazendo o mesmo. Jesus estava fazendo bem, assim como esse meu amigo estava me fazendo bem. Através dessa palavra, desse conselho, dessa instrução, a minha família, a minha casa foi restaurada. Mas tem muitas pessoas que desprezam o Espírito Santo e preferem viver a sua vida do seu jeito, assim como os fariseus estavam fazendo. Eles atribuíram a Satanás os milagres realizados por Jesus. Com isso a pessoa estava conferindo a Satanás a autoridade. Lembra que nós falamos no início? Quando Ananias e Safira trouxe parte, querendo receber o completo da parte do Senhor, porque eles estavam atribuindo a Deus aquilo que eles não haviam oferecido a Deus. Nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo e não blasfemarmos contra o Espírito Santo. A obra que é o Senhor está fazendo em nós, nós precisamos entender e valorizar. É Ele que está interessado em fazer. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e com ele andou em todas as partes, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10 e 38. Nosso Senhor proclama esse pecado como imperdoável. Tudo isso é bastante simples. Contudo, quando os homens começam a aplicar esse preceito nos dias de hoje, isso resulta em uma grande confusão. Hoje temos em geral a seguinte situação: alguns afirmam que o pecado imperdoável não pode ser cometido nos dias de hoje. Muitos falam isso, ou alguns falam isso. Outros definem isso como somente a morte sem Cristo. Esta visão posterior confunde o assunto, pois o pecado imperdoável é imperdoável nesse mundo, como também no mundo vindouro. Outros dizem que o pecado contra o Espírito Santo é o ato de suicídio. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser realizado tanto pelo salvo quanto pelo perdido. Os homens não salvos, cheios de mal e contra o Espírito Santo, nunca serão regenerados. Mas aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si não aceitam blasfemar contra o seu Senhor. Amém? Marcos 3 e 28 e 29 está falando a respeito disso.
Agora, a Bíblia diz: eu lhe asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. No versículo 30, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo como um espírito imundo que estava habitando em Jesus. A blasfêmia é um insulto contra Deus, ou rejeitar Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderiam ser perdoada, apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não poderá ser perdoada. Em Mateus 12:32 tem um texto maravilhoso para nós. Explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá algo e você critica aquilo, você rejeita aquilo, ou você leva aquilo para Satanás. Isso não é de Deus, isso não é para mim. Entenda, o discernimento está solto aqui nesta casa, nesta manhã. Você vai poder distinguir aquilo que é o Espírito Santo na sua vida, amém? Com toda a evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus diz que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Para sermos salvos, para sermos purificados, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. E nesta manhã o Espírito Santo está aqui e Ele vai convencer-nos que nós precisamos mudar de vida, mudar de atitude, amém, queridos? Muitos falam: será que eu cometi o pecado de blasfêmia? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Mas a Bíblia nos instrui, no livro de João, no capítulo 6 e o versículo 37, que se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo se retirar de você, você não vai mais se arrepender dos seus pecados. A sua consciência já não será mais a mesma. Por isso nós precisamos cuidar do Espírito Santo como algo muito peculiar dentro de nós, muito precioso dentro de nós, porque nós não podemos perder o Espírito Santo. Agora, se você está com seu coração arrependido pelos erros, pelos pecados, pelas palavras que você falou, pensados ou impensados, saiba, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo pode estar entristecido com você, mas isso não quer dizer que você blasfemou contra o Espírito Santo. Não quer dizer que você não tenha mais perdão do seu pecado, senão você não estaria aqui. Porque quem vem para a casa do Senhor vem por obediência. Você não veio aqui porque teu carro te trouxe, o ônibus, o trem, o metrô. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe, amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Quero pedir que o louvor suba ao altar. A diva vai cantar uma canção para nós concluirmos essa mensagem desta manhã. Que o Espírito Santo ministre no seu coração, que o seu coração seja a terra fértil para receber essa palavra. O Espírito Santo, ele não sente remorso porque alguém o rejeitou de alguma forma. Ele está sempre interessado em clarear a mente das pessoas. Há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas perdidas dentro do reino de Deus, mas ainda estão perdidas. Nesta manhã o Espírito Santo quer trazer clareza, quer trazer ferramentas e armas para que você possa vencer as adversidades. Valorizar a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Pode cantar, diva, por gentileza. Enquanto você comece a falar com teu Deus aí, o Espírito Santo está na casa. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar. Confio em ti. Vai me descansar. Confio em ti.
quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Aleluia, glória a Deus. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Vamos. Chama o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a Deus para sempre. É pisar no sacrifício de Cristo. É pisar no sangue de Cristo. Então nessa manhã nós estamos livres disso. E o Espírito Santo está interessado em se manifestar nessa casa nesta manhã. O Senhor quer distribuir dons sobre você nesta manhã. Onde estão os que são batizados com o Espírito Santo? Ao som dessa canção você pode orar em línguas. Quando você está orando em línguas, você está se edificando a si mesmo. Então comece a orar em línguas aí. Comece a falar com teu Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Receba os dons do Espírito Santo sobre a sua vida nesta manhã. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Fez a tua igreja na tua presença, Senhor. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. E se chorares e se te machucares, Aleluia. lembrarás das promessas que um dia eu te fiz. E quando for impossível, clamarás Ao som dessa canção, a mim. quero abrir uma oportunidade aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, tem espaço no altar para mantermos o distanciamento social. Saia do seu lugar. Você que tem algo que você queira confessar ao Senhor, você que tem os seus erros, os seus pecados, porque aqui só tem pecadores arrependidos. Saia do seu lugar rapidamente. Nós queremos orar por você. Hoje é o teu dia, essa é a tua hora, esse é o teu tempo. Aproveite e se lance diante do Senhor, aqui diante do altar, que a igreja quer orar por você. Não podemos sair da mesma forma que chegamos. Deus tem algo novo para nós nesse dia. Deus tem algo novo para nós nesta manhã. O Pai te espera no altar. O Pai te espera no altar. Se você quer aceitar a Jesus, se você quiser se reconciliar com o Senhor, se você quiser receber algo novo, o Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. Pastor Tarsis, suba no altar com o microfone. Ore por nós. Abençoa-nos. Ora masui kontaramanai. Shurianda masui kontaramanai. Pai, aqui estamos diante da tua presença. O teu Espírito está nessa casa. Shumianto e contarabasu e contaramanai. Enquanto há mover de arrependimento, não há blasfêmia. Enquanto há mover de entrega, não há blasfêmia. Esta casa está diante do Senhor e nos arrependemos e nos prostramos e reconhecemos a nossa dependência. Reconhecemos que se não for a sua presença em nós, não podemos sair do lugar. Espírito Santo, a catedral está prostrada diante do Senhor. Queremos mais a sua visitação, queremos mais o seu toque, queremos mais. Espírito Santo, nos arrependemos hoje, pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos perdão por haver entristecido, pedimos perdão por haver resistido, pedimos perdão por ter dito não, pedimos perdão, pedimos perdão, pedimos perdão. Uramasui kontarabasu kontaramanai.
o nosso coração se prostra, a nossa alma se prostra. Reconhecemos que sem o seu Espírito não somos nada, não podemos nada, não faremos nada. Queremos mais, 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 queremos mais. Se move, 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 se move. Oh Pai, eu creio. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, se move, se move, se move, se move entre nós, se move entre nós, se move entre nós. Orabaçu e contarabaçu e contaramanai. Se move, se move, se move, se move, se move. Chuianto e contarabaçu e contaramanai. Curibianto e contarabaçu e contaramanai. Segure um pouquinho os instrumentos, segure um pouquinho os instrumentos. Vamos ouvir a igreja, vamos ouvir a igreja. O Espírito Santo se move, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo se move. Ele restaura corações aqui esta manhã. O Espírito Santo te abraça esta manhã. O Espírito Santo te pega no colo, como fez com o pastor Daniel. O Espírito Santo diz hoje: estamos restaurando, estamos limpando, estou te purificando, estou te limpando por dentro. O Espírito Santo se move. Há algo lindo que o Espírito Santo vai fazer. Há algo lindo que o Espírito Santo vai fazer. Há algo lindo que o Espírito Santo vai fazer. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Deixa a presença do Senhor te abraçar. O Espírito Santo diz hoje: eu não me esqueci de você. O Espírito Santo diz hoje: eu ainda tenho propósitos na sua vida. O Espírito Santo diz hoje: eu ainda tenho projetos para fazer em você. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo te perdoa hoje. O Espírito Santo te perdoa hoje. O Espírito Santo diz: eu sei o que você fez, eu sei o que você falou, eu sei como você reagiu, mas eu te abraço hoje, porque a graça do Senhor, ela te inunda esta manhã. A graça do Senhor te abraça esta manhã. E o Espírito Santo está entrando. Irmãos, eu sinto o mover da glória do Senhor. A glória está na casa, a glória está na casa, a glória está na casa, a glória está na casa. O Espírito Santo te abraça. Uramaçu e contarabaxu e contarabaçu e contaramanai. Pai, eu confio, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei. Uramaçu e contarabaçu e queibianto e contaramanai. Cremos em Ti, Espírito Santo. Cremos em Ti, Espírito Santo. Cremos em Ti, Espírito Santo. Uramaçu e contarabaxu e contaramanai. Cremos em Ti, Espírito Santo. Você consegue se abraçar. Você não pode abraçar a ninguém. Estamos em distanciamento social, mas tente se abraçar. Seja abraçado pelo Espírito Santo, simbolicamente. Se abrace, se abrace, se abrace. É o Espírito Santo te abraçando. É o Espírito Santo dizendo: a gente ainda tem algumas milhas para caminhar juntos. Espírito Santo dizendo: irmãos, eu estou sentindo o poder de Deus aqui esta tarde. Espírito Santo dizendo: ainda temos trajetos para completar. Ainda temos que percorrer ainda processos. Estarei contigo. Eu te amo, diz o Espírito Santo. 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 Eu te amo, eu te amo. Eu não me esqueci de você. 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 Eu cuido de você. Eu cuido da sua casa. Eu cuido da sua família. Eu cuido de você. 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 Eu cuido. Eu nunca me esqueci de você. Eu te abraço como eu fiz com Pedro. Eu te perdoo como eu fiz com Davi. Eu te perdoo como eu fiz com Paulo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo como eu fiz com Jonas. Como eu fiz com Jonas, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo. Como eu fiz com Tomé, eu te perdoo. Como eu fiz com Tomé, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo. Como fiz com Marcos, eu te perdoo. Eu te perdoo.
Eu te amo, diz o Senhor. Eu te amo, diz o Senhor. Eu te amo, diz o Senhor. O Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ergue a sua voz, declara o que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, te anelamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Seja alimentado pelo poder da palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Nosso horário já se avançaram 12 minutos. Nossa gratidão ao nosso pastor por nos permitir ministrar. Pega as portas, por favor. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do doce, meigo e inefável Espírito Santo repouse sobre todos nós. E a igreja do Senhor Jesus diz amém. Leve o Espírito Santo com você. Seja abençoado. Desfrute desse dia. Deus abençoe a todos. Eu levo pro senhor depois.